Olá, para criar uma folha de cálculo para planear o nosso orçamento mensal, para planear ou calcular, vamos utilizar o Google Sheets, que é uma folha de cálculo da Google gratuita que tu podes utilizar com a tua conta Google, conta Gmail. Vou iniciar então uma nova folha de cálculo, criar uma folha de cálculo. Vou já indicar o nome dessa folha de cálculo. E até poderia ser orçamento anual, já vais ver porquê. Comece por aqui, pelo célula A1. Vou escrever este texto, sumário financeiro. Depois, descrição e quantia. Carrego na tecla Tab, ou então com o polegar do rato, clico em B2. E escrevo quantia. Então vou querer saber os meus rendimentos, as despesas fixas, as despesas com compras, e depois, no final, a poupança neste mês. Agora um pouco mais deste lado, e vou deixar este espaço, já vais ver porquê, vou indicar os rendimentos. Por baixo, descrição e quantia, mas uma vez que já tenho aqui esse assunto, esse texto, faço aqui, nesta célula, E2, faço igual, e vou buscar este texto. E depois tecla Enter. Mas se tu reparares, vai ficar então com o conteúdo de A2, vai ser uma referência direta. E aqui mais à frente, em F2, outra vez igual, só que agora vou buscar o valor que está em B2. Então carrego em cima de B2, ou então poderia escrever B2, e agora sim, tecla Enter. Se eu quiser alterar depois este texto, a outra célula também é alterada automaticamente. Vou fazer Ctrl Z, vou cancelar esta alteração. Agora deixo duas colunas em branco e vou aqui deste lado, na célula I1, e escrevo despesas fixas. Por baixo, pode ser igual a este e também igual a este. Lá está, se eu alterar este, altero este, e se eu alterar este, vou alterar também este. E por último, deste lado as compras. Pois, também posso fazer isto. Posso arrastar com esta alça de preenchimento para o lado. E repara, ficará J2, ficará então ligada a esta célula. Mas se tu quiseres alterar os valores que estão nesta célula, podes fazê-lo cá em cima depois de carregar na própria célula. Ou então, ativando a célula, carregas na tecla F2. E depois podes alterar os seus valores. Ou ainda, dois cliques com o botão do rato. E podes alterar os valores. Então voltamos aqui agora aos rendimentos. Vou escrever atividade 1, portanto atividade profissional 1, e atividade 2. Se tiveres só uma atividade profissional, então se calhar não vale a pena colocar esta atividade. Neste caso, coloco duas atividades, no caso nós termos duas fontes de rendimento diferentes. Um pouco mais em baixo, aqui na linha 13, mas na coluna E, vou colocar o total. E depois, aqui irá surgir a fórmula que irá somar estas quantias. Mas da mesma forma, aqui, vou fazer igual a esta célula, para aceitar também, para assumir este total. E aqui lá também. Pronto, já tenho 3 totais. Agora vou colocar alguns valores para começar a experimentar. Por exemplo, atividade 1 rende 700 euros. Ainda não está em euros, já vamos colocar. Atividade 2, 500. Então aqui no fim, irá ter que surgir o total das minhas atividades, total de rendimentos. Igual, soma, abrir parênteses, e agora, com o meu cursor do rato, carrego nesta célula e sem largar o botão do rato, arrasto até aqui para baixo. E já vou explicar porquê. Agora faço tecla Enter. Pronto, caso eu necessite e tenha uma terceira atividade, posso aqui colocar o valor dessa atividade, o rendimento, que ele irá surgir aqui também no total. Será incluído. Atividade, não outra coisa. Deste lado, temos, se calhar, algumas despesas fixas. Por exemplo, alguns valores agora completamente aleatórios. 40 euros de gás, 40 euros de água, 40 de luz.
20 de gás, 40 de comunicações ou telecomunicações, 300 de renda e 100 euros de combustível. Agora, o total será soma desta parte toda. Mas como eu já tenho a soma calculada aqui, pelo menos a fórmula, posso ir buscar esta fórmula. Então, seleciono esta célula, copio, Ctrl+C, ou então botão do lado direito do rato, e faço copiar. Ativo esta célula, que será o destino desta fórmula, e faço Ctrl+V. Ou então botão do lado direito e depois colar. Se eu quiser ver se esta fórmula está mesmo a somar estes valores, então faço 2 cliques e vejo que esta área cor laranja engloba todos estes valores e fica aqui com mais espaço. Claro que se tu precisares de mais, ainda mais espaço, podes carregar aqui em cima de uma linha, por exemplo, da linha 9, com o botão do lado direito, fazes inserir uma linha acima. E vais tendo assim mais espaço e esse novo valor vai ficar incluído neste total de despesas fixas. Mas atenção, estamos a falar de despesas fixas. As despesas não programadas, as compras, vêm para este lado. Então vou colocar item 1, item 2. Quantia, por exemplo, aqui 100 e aqui 200. Agora, da mesma forma, vou buscar esta fórmula, Ctrl+C, Ctrl+V. E vejo que está a funcionar. Se quiseres, para ter a certeza que está a realizar a soma corretamente, selecionas estes valores e aqui em baixo consegues ver não só a soma, mas também uma série de outras contagens e cálculos, a partir da seleção que tu tiveres. Agora vou trabalhar um pouco a formatação. Agora, antes de avançar para a formatação, para a parte de embelezamento, vou aqui buscar os rendimentos. Então faço igual, porque os rendimentos são calculados aqui em baixo. Tecla Enter. E também vou buscar as despesas fixas. Então vou fazer igual esta despesa. Aqui em baixo outra vez igual. Agora esta despesa. Surge uma sugestão de preenchimento automático. Eu posso fazer mostrar a fórmula para ver a sugestão. Bom, eu não quero esta fórmula, então carrego no X. Aquilo que eu quero é ir buscar igual o rendimento, carrego aqui, e subtrair as despesas fixas e subtrair ainda também as compras. Ou seja, será B3 menos B4 menos B5. Agora, tecla Enter para ver qual é que é a poupança. Então, depois deste rendimento e depois de retirar estas despesas, tenho a minha poupança mensal. Antes de avançar também, vou aplicar aqui alguma formatação. Então, tudo o que for valor numérico ou valor monetário, ativo a formatação com moeda. Mas não temos que fazer assim. Eu posso carregar aqui assim. Agora, tecla Ctrl e vou adicionar mais seleção. E agora levanto a tecla Ctrl. Vou carregar aqui outra vez para formatar como moeda. Vou também trabalhar aqui um bocadinho mais o embelezamento destas tabelas. Seleciono esta célula e esta aqui e vou unir células. Esta também. Esta também. E também esta. Agora, estas células, como estas, vou alinhar ao centro. Esta linha aqui, toda a linha 1, vou alterar para tamanho 12 o texto. E para negrito. Para negrito será aqui. Ctrl B, por exemplo, se quiseres. Também a linha 2, toda a linha 2, ficará com negrito. O total, negrito também. E a poupança, para além de negrito, vou colocar também a 12. De seguida, vou ativar aqui algumas linhas. Então aqui, vou ativar esta linha em baixo. Aqui também e também pelos outros dois. Então aquilo que eu posso fazer é selecionar estas células, esta formatação, e agora com este pincel venho aplicar formatação deste lado. Ora, repara, aplica a mesma formatação e torna-se tudo um bocadinho mais simples. Até podia utilizar ali aquela formatação. Agora fazer algo semelhante, mas para este total vou ativar esta linha em cima.
Então a linha superior está aqui, o limite superior. E agora vou copiar a formatação para aqui. Copiar a formatação também para aqui. Se quisesses, podias colocar também estes valores a negrito. Só que este, por exemplo, a verde, texto verde, um verde talvez escuro, e estes dois, talvez um cor de laranja. Agora, vou inserir aqui alguns gráficos para ser um pouco mais fácil perceber onde é que estou a gastar mais dinheiro. Então, primeiro vou criar um gráfico para os rendimentos. Mas, em vez de selecionar só estes três, vou selecionar todo este espaço, porque poderá surgir a necessidade de introduzir mais informação. Venho aqui, inserir gráfico, ou então inserir e depois gráfico. Aqui tenho o meu primeiro gráfico, vou colocá-lo aqui um pouco mais em baixo. Tenho aqui as atividades económicas, muito bem, então vou colocar o gráfico um pouco mais pequeno. Não é este título que eu quero. E olha, se no teu caso não te aparecer o título, então vais ao editor de gráficos, na secção personalizar, e depois, aqui em nome do gráfico, tens o texto do título, onde podes também alterar. Ou então, se este painel não te aparecer, deste lado, neste menu, tens a opção editar gráfico, e surge outra vez este pequeno painel. Então não quero quantia, quero rendimentos. Depois, mais tarde, se quiseres, poderás formatar o texto ao teu gosto. Portanto, este é o meu gráfico dos rendimentos. Agora, se eu precisar de colocar aqui mais uma atividade e colocar aqui o seu valor, surge a nova atividade aqui deste lado. Então agora um gráfico. Cá tenho o meu gráfico. Vou colocá-lo um pouco mais pequeno. E agora, se reparares, ao colocar o gráfico mais pequeno, surgem aqui umas guias de alinhamento. Então é isso que eu vou fazer. Vou tentar colocar os gráficos com as mesmas dimensões. Repara aqui nas guias, nestes auxiliares visuais, que mostram que os dois gráficos têm o mesmo tipo, ou pelo menos o mesmo tamanho. E vou colocar aqui assim. E esta guia também me ajuda a alinhar os dois gráficos. Não é quantia, já sabemos. E por último, esta tabela. Por último, um gráfico sobre o resumo sumário financeiro mensal, mostrando a distribuição do dinheiro por este mês. Então, seleciono despesas, compras e poupança e o respectivo capital. Depois vou inserir o gráfico. Então temos aqui este pedaço relativo à poupança, este sobre as despesas e este sobre as compras. Vou alterar o texto, alterar o título para sumário mensal, colocar o gráfico um pouco mais pequeno, até conseguirmos as mesmas dimensões dos outros gráficos, e agora colocá-lo por aqui. Podemos ajustar a largura das colunas para termos um pouco mais de espaço, caso seja necessário. Falta ainda colocar aqui o nome do mês ao qual este sumário financeiro diz respeito. Então, com 2 cliques, podemos alterar o nome. Vou fazer referência ao mês de janeiro. E depois, se eu quisesse criar vários meses, seria chegar aqui, neste sinal, nesta seta, e depois fazer duplicar. E uma vez que esta folha já está finalizada, aquilo que nós podemos fazer será eliminar todas estas linhas, carregando aqui no 26 e puxando para baixo. Podemos selecionar todas, mas eu costumo fazer de outra forma. Costumo carregar no Ctrl, Shift e tecla para baixo, para selecionar até a última linha. E agora, com o botão do lado direito, em cima de uma destas linhas, faço eliminar linhas. O botão do lado direito do rato. A mesma coisa aqui nestas colunas. Seleciono, por exemplo, a partir da coluna P, Ctrl Shift e tecla para a direita. Com o botão do lado direito do rato em cima do nome da letra de uma destas colunas, escolho eliminar colunas P a Z. Curiosamente, forma aqui a palavra paz, que era bem necessária numa altura destas. Estamos quase a terminar. Vou ocultar estas linhas. Então, ver, mostrar
e desativar esta opção Linhas de grelha. Uma melhoria que tu poderás fazer, que tu poderás querer ter na tua folha de cálculo, é fazer salientar os maiores valores através de uma cor. Então, selecionando esta coluna, vamos a Formatar, Formatação Condicional, e depois, deste lado, temos Escala de Cores. E, por exemplo, em vez desta escala, onde o valor mais pequeno tem esta cor e o valor maior fica com branco, invertemos. Por exemplo, com esta escala aqui, de branco para amarelo. Então assim o maior valor fica com esta cor. A mesma coisa para as despesas fixas e depois também para as compras. E já que falamos em cores, também poderás querer alterar o tema da tua folha de cálculo. Em Formatar, Tema, temos acesso a este painel que permite alterar as cores não só dos gráficos, mas também os tipos de letra das nossas tabelas. Ainda assim, se existir alguma cor que não te agrade, poderás alterá-la neste botão Personalizar, onde tens acesso ao tipo de letra, às cores, dos gráficos e das tabelas. E se tiveres uma folha de cálculo completamente perfeita, ao teu gosto, podes vir aqui em baixo, nesta seta, duplicar e criar depois uma tabela e gráficos para o próximo mês. Até poderás criar o ano inteiro. E em vez do orçamento mensal, irás ter um orçamento anual. Claro que depois, em cada mês, terás que adaptar as despesas fixas, que poderão variar um bocadinho, e também as compras. Espero que tenha sido útil. Fica bem. Até breve.